Esporte Clube, que prazer ter você aqui. A gente tem aí, eu e o Reinaldo Zé Martorelli, agora com o nosso querido Horácio Conde Sândalo Ferreira, futuro prefeito de Monte Alto, não? Então, presidente da OAB no futuro. Esse é um baita advogado, jurista de escola, nosso querido vice-presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB. Estou apresentando, hein? Sim. Também conselheiro da associação aí. Mas você precisa parar, se for falar todo o currículo do homem? Não, para, porque senão a gente tem que dormir. Acabou o programa. Eu estou entre amigos, né? Está entre amigos, e nós tivemos 2 programas com o nosso Roberto Delmanto sobre as repercussões criminais do acidente, da tragédia da Chapecoense, no voo de São Paulo à cidade de Santa Cruz de la Sierra, e aí de Santa Cruz de la Sierra, no voo final, no fatal, a cidade de Medellín, no aeroporto de Medellín, e que efetivamente caiu e morreram mais de 70 pessoas, e parte significativa do plantel da Chapecoense. O programa com o Dr. Roberto teve uma grande repercussão, e ficou claro que a gente não quer, efetivamente, que se apure nada que não seja o exato. E que, efetivamente, não se tenha que nós temos qualquer coisa contra a diretoria da Chapecoense. O que esse sindicato, presidido por Reinaldo Zé Martorelli, quer é a apuração da verdade e a proteção das famílias dos atletas. Tanto os sobreviventes, que esperamos que sejam muito bem assistidos, tanto clinicamente, né, Martorelli? Sim. Como na questão de todo amparo, como também na questão material. E que as famílias que perderam os seus provedores mesmo, que esses atletas eram provedores de suas famílias, que efetivamente eles sejam indenizados. E para a gente poder discutir esse aspecto trabalhista, nós tínhamos que ter um jurista de escola e nos valemos da minha amizade com o Horácio, uma amizade que me honra muito, e até por sugestão do Reinaldo Zé Martorelli, presidente do nosso sindicato. Seja muito bem-vindo, doutor Horácio. Muito obrigado. E doutor Reinaldo quer saudar a vinda dele para a gente já deixar... Sim, agradecer a vinda do doutor Horácio. Perfeito. A gente sabe que vai enriquecer o nosso debate, né? Agora tratando das questões trabalhistas que são importantes, as repercussões ainda sobre o choque, né? Do acidente, porque isso vai demorar para que seja diluído, mas muito obrigado por ter vindo. Este aqui, Horácio, é o primeiro programa que eu vejo discutir as questões trabalhistas da tragédia desse voo clandestino da Lamia que levou a vida desses jovens. Eu também, primeiro que eu vejo. Horácio, de partida, de bate-pronto, como é que você viu essa tragédia e você começou a ter o olhar do advogado trabalhista depois do olhar humano de contemplação de uma tragédia que não dá nem para mensurar? Olha, Lívia, bom, em primeiro lugar eu quero agradecer o convite, seu convite, do Reinaldo José Martorelli, que foi e ainda dizem que é um grande goleiro, não é? Absoluto. Embora está querendo aquele sanduíche de mortadela agora. E embora São Paulino, eu tive a oportunidade, até por ouvir o Lívio falar, mas não vi você jogar, mas já tive a oportunidade de saber o quão importante você foi. E fiquei mais feliz em saber depois que, a despeito da importância dentro das 4 linhas, você se predispôs a representar uma classe que tem determinadas condições de vida muito especiais e que demandam, por conta disso, um sindicato forte, né? E parabenizar você pelo sindicato, o trabalho do sindicato, que eu vejo que é importante não só para esses casos de atletas que têm um sucesso e que são esses mais midiáticos, né? Mas, em especial, eu tenho impressão com relação a estes de categorias de base ou de clubes menores que nem sempre têm a proteção que o próprio clube deveria dar. E vejo isso no trabalho cotidiano do sindicato. Então, muito obrigado pelo convite e obrigado, Lívia. Agradecer, só dizer que os atletas de alto nível, eles não precisam de lei, não precisam de sindicato. Eu sempre disse isso. Sim. Embora nós estejamos abertos para ele, mas o nosso foco mesmo é do médio para baixo. Sim. E, aliás, Lívio, até um pouco sobre isso, nós sabemos, todos nós aqui, que enquanto
advogados trabalhistas, essa questão do atleta profissional de alto desempenho e de alto sucesso na carreira, realmente ele acaba tendo um contrato de trabalho, uma relação de trabalho com o clube um tanto quanto diferenciada, né? A própria jurisprudência tem analisado isso sob o panorama de considerar que até o elemento de subordinação, até dependência econômica, já não fica mais no mesmo plano dos trabalhadores comuns, né? Mas, Lívio, que é meu presidente na Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, presidente reeleito, eu fiquei muito feliz com a nossa reeleição. Bacana. E trabalhamos muito. Eu, respondendo a sua pergunta, diria que não há como, de fato, primeiramente, analisar a questão trabalhista. O baque é imediato. Mas, no que toca aos aspectos humanos. Mas, como você também sabe e vivencia essa realidade, no mesmo dia nós já somos instados a comentar um ou outro aspecto, às vezes até lateral, com relação à tragédia, né? Eu acho que é importante, portanto, esse programa. Eu assisti aos programas com o professor Roberto Delmanto, que tratou das questões criminais. Aqui também não vi nenhum outro programa tratar com a profundidade com que ele tratou e que vocês trataram as questões criminais, mas é inevitável que logo depois deste baque nós sejamos levados a pensar sobre as questões trabalhistas, né? E se você me permite, para colocar um panorama geral sobre a minha opinião, enquanto advogado trabalhista dessa questão, e pegando um pouco um gancho que o próprio Delmanto deixou, acho que no programa, o primeiro ponto é que não há como se caracterizar, diante de tudo que foi pontuado, das falhas da operadora do voo, etc., não há como se caracterizar isso como um caso fortuito, né? Portanto, o nexo de causalidade estaria presente porque o caso fortuito viria a excluí-lo, né? Também não dá para caracterizar isso de jeito nenhum como um acidente de trajeto simples. O itinerary. No itinerary, por exemplo. Eles estavam alocados naquele avião a trabalho. A concentração é trabalho, estavam se destinando a um outro local a trabalho, né? Faz parte do trabalho do atleta estar ali naquelas condições, né? Então, eu tenho a impressão que, caso as seguradoras não sejam as demandadas logo de plano, eu tenho a impressão que vai sobrar uma responsabilidade relativamente clara por parte do clube, especialmente porque há aspectos que podem deixar muito claro uma culpa grave do empregador na ausência de fiscalização daquele agente transportador. A responsabilidade é objetiva mesmo, né? E a responsabilidade seria objetiva. O Delmanto ainda se chegou a questionar no plano criminal, algo além da culpa, precisaria para a responsabilidade subjetiva, o dolo eventual, né? Porque a coisa é tão grave que dá a impressão que, e parece que é evidente, que houve... Quase kamikaze, né? Um kamikaze. Ele assumiu um risco muito grande. E o empregador, nessa minha opinião, enquanto advogado trabalhista, o empregador é o responsável direto, sim, pelo transporte. Pelo transporte e, nesse caso, ficará responsável direto pela indenização. O TST já tem resolvido essa questão, sim, de forma quase torrencial. Já está, não sei se dá para dizer que está pacificado, mas há um volume alto de decisões que podem ser aplicadas nesse caso. Até a ponto de se proporcionar, diante do que parece que está posto, medidas, porque o clube me parece, né? Olhando aqui de longe, o clube me parece que não teria, caso todos demandassem todas as indenizações a que teriam direito os trabalhadores, o clube não teria uma capacidade econômica muito clara nesse momento para fazer frente a isso. De maneira que até seria possível cogitar a possibilidade de arrestos cautelares dos valores aos quais o clube está tendo acesso agora, um pouco em razão do acidente, por exemplo, faturamento de venda de camisas, etc., mas também com relação ao próprio prêmio que o torneio vai disponibilizar para o clube. Como é que é essa tua ideia? Você começou a falar, e depois nós vamos repercutir com o Martorelli, de que
a Chape, o Chapecoense, está tendo algumas rendas. Vai ter o jogo entre Brasil e Colômbia, não sei se vai ser na Condá, mas vai... E vai começar agora o nível de arrecadação. Como é que a gente pode olhar, não digo para um bloqueio, porque eu acredito na direção do Chapecoense, mas de uma reserva e construção de um fundo. Porque a gente já sabe, Martorelli, que não tem seguro, e que o seguro que vem da CBF é um seguro de 5 milhões. Me parece que a companhia Lamia não tinha seguro, diferentemente de uma companhia grande, que teria seguro de milhões, centenas de milhões, que poderia facilmente abarcar, desculpe a questão material, mas o debate hoje é um debate indenizatório material, a gente não vai ser emocional, nós vamos discutir o futuro dessas famílias sem os seus provedores. Como é que a gente pode, Horácio, ficar organizando isso para depois fazer rescisões? Porque aí o Martorelli vai dizer como é que pode o sindicato do colega dele de Santa Catarina estar operando isso. Sim. Evidentemente, essa ideia do bloqueio e tal é uma hipótese jurídica, né? Porque eu também acredito muito não só na boa-fé, mas na capacidade, até onde eu vi, até administrativa aí, da diretoria que não se foi junto com o acidente, que, portanto, permaneceu aqui em vida. O vice. O vice e tal. Para baixo. Agora, nós também sabemos que o futebol inclusive enquanto mercado, é algo muito volátil, né? E o sucesso de um clube depende de uma série de questões, mas em especial como uma empresa de investimentos, né? O clube acaba sendo uma empresa, não é? E por conta disso, ao que parece, não só pelo sucesso que o clube, certamente pelo sucesso que o clube teve nesses últimos anos, mas também um pouco, feliz ou infelizmente, pela comoção toda que foi gerada, eu tenho a impressão que enquanto empresa ele vai conseguir, o clube, arrecadar investimentos tais para fazer frente a isso. Mas nós sabemos, como o Lívio disse, que o seguro que existe é baixo, né? E que não faria frente, muito claro, a nenhuma indenização média que se fixaria para um caso desse, diante das outros salários. Eu me lembrei de uma coisa, Lívio, acho que é importante a gente salientar, porque ainda que baixo, o seguro existente é fruto do nosso trabalho. Isso. Ele vem da luta do sindicato. Vem da luta da Lei Pelé. Você vê que coisa. Em 98, da a gente 1615. conseguiu colocar um artigo que obrigava o clube a ir... Está aqui. Exatamente, 45 hoje. Isso, o doutor Guilherme até tirou uma cópia para mim. Obriga o clube à contratação de seguro, e isso fez com que a CBF, como os clubes não contratam seguro, a CBF, com o patrocinador, né, com o Itaú, Sim. ela fez uma apólice coletiva que vai dar alguma condição para esses atletas, alguma Muito condição. bom. Mas o Horácio estava falando, aí eu queria que ele falasse um pouco sobre dois aspectos. Primeiro, ele estava falando e me veio uma coisa que é recorrente, é paralelo, análogo e recorrente no sentimento público e no entendimento dos torcedores, que é aquela história que vira e mexe acontece, que o atleta ele é agredido pelos torcedores quando, né, a caminho do treinamento. Então, ou alguns casos mais graves dentro do CT, do Isso é treinamento uma dos coisa clubes. deplorável. E o clube ele vem e fala assim, não, a segurança pública ela não contém isso. E eu, numa discussão danada, dizendo assim, olha, o primeiro responsável é o empregador. Sim. Perfeitamente. É É um patrimônio da né? empresa. Se alguém entra na sede do sindicato e agride um trabalhador, a responsabilidade é minha. Dentro do CT, né? pior ainda. Então, não é falar, olha, então, mas essa coisa da responsabilidade. Olha, Martorelli, eu não tenho dúvida que o clube, nesses casos de agressão, ele é sim responsável, não é? Nós sabemos como qualquer empregador desde que o evento não seja inevitável, não é? Sendo inevitável, ou seja, sendo inevitável o evento, num caso fortuito, por exemplo, ou de uma força maior qualquer, aí sim é possível se discutir responsabilidade. Não me parece que é o caso, e veja, eu não estou nem falando aqui
no caso de torcidas organizadas, que podem ter uma facilidade maior ou menor para acessar espaços e tal. Sim. Não é inevitável para um clube ou para um empregador deixar de expor, não é inevitável o fator que o expõe, não é? A um determinado risco, a uma agressão, por exemplo. Todos sabem onde a torcida está, é possível ter segurança nos ambientes de trabalho normal, e ainda que seja em um campo aberto e tal, é obrigação do empregador suprir as necessidades normais de segurança, né? Nesse caso do acidente, é possível fazer um paralelo, ainda que as situações sejam um tanto quanto distantes uma da outra, porque a responsabilidade, se for se analisar a responsabilidade subjetiva, sob o âmbito da culpa, me parece que, ainda que com todo cuidado, eu diria isso, porque as investigações ainda caminham, né? Mas me parece que há elementos que podem denotar culpa do empregador. Mas ainda a questão da responsabilidade objetiva, ainda mais envolvendo o transporte, que aí sim me parece mais claro que o empregador seria, sim, responsável. Se ele vai se valer de um seguro para quitar parte ou totalmente a indenização, ou se os familiares sobreviventes irão demandar diretamente contra a seguradora, né? Nós não sabemos. Eu acho que vocês tocaram, para terminar isso, num ponto muito importante. Isso gerou uma comoção social. E o processo é uma lide que decorre de uma pretensão resistida. Eu tenho a impressão que o empregador, o clube, vai olhar para essas famílias e tentar, dentro do que for possível a ele, suprir as necessidades e manter o mesmo padrão de vida para aquelas esposas, por exemplo, que ficaram e que se dedicam, que têm uma condição de vida muito peculiar, porque o jogador vai de um lado para o outro. O filho, tinha alguns jogadores, né, acho que o lateral com filho recém-nascido e tal. Então, eu tenho a impressão que eles tomarão esse cuidado. Mas, como o clube é uma empresa e depois vão vir investidores e tal, a gente sabe que o futebol é muito agora, né? E até, infelizmente, para isso, o sucesso do clube, que certamente virá, pode apagar um pouco digamos assim, esse ímpeto e essa necessidade que o clube teria de manter providas aquelas famílias. Sim, tem uma questão que agora assim, primeiro que eu adoraria ver um juiz pondo a mão no processo, um juiz desse pondo a mão no processo. Que as sentenças, por que eu digo isso, Horácio? Porque a gente vê aquela sentença no nosso segmento, né, que você pede um elefante, ele te dá um tubarão. Ele fala, não, você pediu um tubarão, enfim. Né? Adoraria ver que é aquela questão que eu sempre digo aqui, da confusão ou da mistura do jurídico com a paixão. Né? Agora, a questão, aí você falou que tem arresto, e a gente já teve sucesso em alguns casos de arresto aqui, em vários processos, mas uma coisa que me ocorreu durante a sua fala é o seguinte, talvez tudo que se arrecade não seja suficiente para pagar as indenizações. Com certeza. Né? O artigo 2º da CLT, se eu não estiver equivocado, o 2º e 3º, equipara as entidades desportivas às empresas. Portanto, segundo, né? Terceiro do trabalho. Faz um tempinho que eu não leio, mas equipara as entidades esportivas às empresas. Portanto, perfeito. Sociedade empresária. Assume o risco. Fala um pouco disso. A previsão do Código Civil até. Sim. Da construção da sociedade empresária. Porque o público não tem essa noção. E o Horácio é o presidente da Comissão de Direito Empresarial da nossa Ordem dos Advogados do Brasil, né, Horácio? Isso mesmo. É bem isso. E até um ponto muito importante de ser lembrado. Porque o clube, porque é envolvido em determinados outros aspectos apaixonantes ou apaixonados, não é visto como, e acho que é até triste e até uma causa de insucesso do futebol brasileiro, não é visto também como uma atividade empresária. Né? Não porque a empresa precisa ter lucro, porque é natural que ela tenha, né? Mas é porque os jogadores não são tratados, às vezes, com o profissionalismo que mereciam. Até de procedimento, né? Porque o clube tem que dar lucro, sim, para poder ter uma boa gestão, contratar mais jogadores, crescer, aumentar. Né? Seria o superávit para superávit. reinvestir. Perfeito. O código de gestão
Então, é muito factível. Sim, mas ele faz dinheiro para poder crescer. Sim. Para poder girar esse crescimento. Sim, Né? os patrocinadores têm interesse no crescimento, exposição das marcas e tal. Mas essa questão do clube empresa, que acho que é até um outro debate, ele tem que ser um pouco absorvido nesse caso também, porque, de fato, quem está assumindo o risco de qualquer atividade, principalmente nesse tipo, num torneio internacional, que não tem nada de individual por parte do jogador, é o clube, né? E o risco envolve o risco positivo de lucro, de sucesso, de repercussão da marca, de uma associação que era a Chape, a Chapecoense, mas também o negativo, né? Que infelizmente a empresa até pode tentar diminuir através da contratação de seguros, etc. Mas se não o fez, assumiu também esse risco de responsabilização direta. Deixa eu só me meter de novo, Olívio, porque aqui eu vou entrar no espinhoso. A gente vai como vai pensando, o Delmanto disse no outro programa, a gente vai refletindo, lógico, né, durante o programa. Sim. Só que a gente vai refletindo e vai esquecendo, né? É sempre assim. Eu que sou um sexagenário, sim, você é muito jovem. Mas segue, depois eu vou lembrar e formular melhor o que eu queria dizer para ele. Está ocorrendo um fenômeno. E eu fiz um clipe em jornalista, tentei. E está ocorrendo um fenômeno. Qual? A bola baixou. Aquela coisa do jornal emocional baixou. E agora as famílias estão procurando advogados trabalhistas. E a resposta da Chape foi péssima. Eu não vou dizer o nome do nosso colega, porque eu vou ligar para ele em Santa Catarina para conversar. E agora surgiu aquela coisa de que tem escritórios no Rio de Janeiro e em São Paulo abordando as famílias. Nossa, segundo eles, e tem, né? Tem muitos aproveitadores e tal. E tem. Pergunta ao senhor, a senhora, o advogado não pode ser consultado? O escritório de advocacia não pode ser consultado pelos parentes? Ou seja, isso não está no direito, o senhor como vice-presidente de prerrogativas, não está no direito das famílias, passado o plano emocional, passadas as homenagens, agora que eles foram sepultados como heróis, que as famílias procurem os advogados trabalhistas para que eles façam as contas, possam fazer o desenho dos direitos. Ou seja, por que eu não vou dizer quem da Chape, e não vou atribuir a Chape, porque essa coisa do... Não. Inclusive tem uma ideia aqui, que eu também não vou dar aqui, Martorelli, que diz que a OAB deveria disponibilizar profissionais para os parentes sem custo. Não, peraí. Sem custo. Profissionais trabalhando sem custo para apoiar as famílias da Chapecoense. Eu queria trazer para vocês dois, que são grandes advogados, você, presidente do sindicato, Rinaldo Zé Martorelli, Horácio Conde, Sândalo Ferreira, vice-presidente de prerrogativas, o quê? Não é legítimo procurar um advogado para saber quais são os direitos que a minha família tem no momento que eu perdi, ou que tenho um atleta com oblação, um atleta mutilado, porque o Foma não vai jogar mais, o Neto, se Deus quiser sobreviver, não vai jogar mais, que o jornalista, não sei se vai voltar a pleno vapor, ou seja, não é legítimo, Horácio. Deixa eu falar antes do Horácio. Vai então você aí, não primeiro aquela questão. Não é legítimo? Agora há pouco que ia formular o seguinte, os clubes, eles lutam para classificar, para ir para a Sul-Americana, para ir para a Libertadores, e com qual a fundamentação? Porque a gente vai ganhar mais. Então, na verdade, ele visa o lucro, sim. Sim. O clube visa o lucro. Me ocorreu agora, né? Sim. Agora, o Bayern de Munique tem lucro. Com relação o Barça. Não, mas visa o lucro, porque assim, ele busca a boa produtividade. É superável. Visando o lucro, o azul. Verdade. A coisa passou de um outro nível agora. Sim. Com relação ao advogado, tem as duas pontas. Mas por quê? Tem colegas que atuam muito sujamente, né? O termo. Mas um acidente aéreo. Não, sim, uma coisa, as famílias, evidentemente, que tem todo o direito de procurar, se consultar, o sindicato se colocar à disposição, estamos aqui. Sim. Precisa, estamos aqui. Agora, tem gente que trabalha, né, que é um horror, que é um nível muito ruim. Mas nos Estados Unidos também existe essa advocacia agressiva, que não é a brasileira. Eu e o Horácio também funcionamos no Tribunal de Ética e Disciplina. É a
pequena maioria... Não, vocês dois, hein? Tem algum lugar que vocês não Ele me ajuda. A gente tem é uma 48 horas fração no dia. do advogado desonesto. Sim. É uma fração Isso. do conjunto dos 300 milhões de São Paulo. Você me permite? Tem os aproveitadores. Acho que isso é importante pontuar, porque eu acho também um tanto quanto curioso que, sem nenhuma crítica à Chapecoense, que evidente está abalada por isso, mas me parece que o fato das famílias terem consultado advogados acaba sendo virando ou se tornando um problema. Sim. Quando, na verdade, o problema é o acidente, é a irresponsabilidade, a família tentar Estão desfocando, procurar. Né? Mas o futebol sempre é essa inversão. Agora, sim, é um inferno. Agora, que há maus profissionais, isso existe em todos os lugares, Claro. em todos os ramos de profissões existem. A OAB, de fato, tem um trabalho que eu considero muito positivo de efetiva punição de colegas, Freire, grande presidente do TED, do Tribunal de Ética e Disciplina, mas é num percentual pequeno. Agora, eu tenho a impressão que essa notícia que o Lívio pensou aqui para nós, ela veio e adveio não de fato de uma interferência de escritórios que estão indo para oferecer serviços e tal. Eu acho que é mais da ciência que as famílias estão tendo, do direito que efetivamente eles têm. E o que me chama mais a atenção, eu não sei se isso aconteceu, mas eu pelo menos não vi, de maneira tão pública como foi publicizada esta notícia de crítica à advocacia, eu não vi, infelizmente, e também eu sei da dificuldade, mas não vi a Chapecoense, por exemplo, propondo o esclarecimento aos familiares. Eu sei que ela deu amparo às famílias, mas as famílias estão pensando tristemente na sua sobrevivência. Aquele jogador geralmente é o jogador que é o principal fomentador ou fornecedor da família, e provedor da família. Então, eu tenho a impressão que essa notícia, quando foi posta, foi mais decorrente assim, de um susto, primeiro, diante daquilo que os advogados colocaram como possibilidade de indenização, que tomara que não precise de um processo. Mas, se precisar, o processo certamente vai se tornar voltoso. A experiência que eu tenho, assim, espero que isso não se confirme, mas a Chape devia chamar todo mundo e pagar uma indenização condizente. Né? Não esperar, eu pelo menos. Nós estamos com a fita já acabada. Vamos voltar para o próximo? Direito Esporte Clube? Que prazer ter você aqui. Até uma próxima oportunidade.